pelos Amicicuri, Conectas Direitos Humanos e Centro de Direitos Humanos, CDH, o Dr. Oscar Viliana Vieira. Boa tarde, excelentíssima senhora ministra, presidente do Supremo Tribunal Federal, senhor procurador-geral da República, excelentíssimos senhores ministros. Eu buscarei nessa sustentação oral ser o mais objetivo possível e me concentrar apenas em um ponto que diz respeito à petição da autora, ou seja, de que o programa ProUni, regulado inicialmente pela medida provisória e depois pela Lei 11.096, de 05, fere o princípio da igualdade. Tenho por defendida de forma bastante adequada toda a questão relativa à ordem tributária. Então, peço licença para me concentrar apenas na discussão a respeito da igualdade. Como nós sabemos, a desigualdade no Brasil é algo que nos avexa a todos. 1% da população brasileira possui o mesmo grau de riqueza do que 50% dos mais pobres da população brasileira. Isso nos coloca entre os países mais desiguais do mundo, conforme os dados não só do Banco Mundial, mas também do próprio governo brasileiro. Bom, esta chaga brasileira da desigualdade, ela é estruturada essencialmente em função do modo perverso pelo qual se distribuem os recursos públicos educacionais no país. Quando nós pegamos todos os dados do IPEA, fica muito claro que a parcela mais pobre da população brasileira é aquela que detém menor quantidade de educação, especialmente a educação de nível universitário. Então, nós sabemos que essa desigualdade gera uma enorme discriminação, que conforme dispõe a Convenção Internacional sobre todas as formas de discriminação racial, a discriminação não é só aquela medida que tem por finalidade excluir a pessoa do exercício do direito, mas também aquela que tem por resultado a exclusão de uma pessoa ou de um grupo em face de determinados critérios do exercício daqueles direitos. Portanto, a discriminação não é só um ato doloso, mas a discriminação também pode ser um ato que decorre de uma política pública que gera um impacto absolutamente desproporcional, negativo, sobre um determinado grupo. E é nesse sentido, quando nós olhamos para os dados da população oriunda da escola pública, da população pobre, da população negra e o seu ingresso no âmbito universitário, é que nós vemos que há uma discriminação. Por quê? Porque desproporcionalmente eles foram, ao longo de 120 anos de fim da escravidão e 120 anos quase de república, excluídos dessa esfera. Se nós tomarmos, no final dos anos 80, apenas 2% daqueles que saíam das nossas universidades eram negros. No final dos anos 80, 17%. E hoje, com o ProUni, nós temos o ingresso de cerca de 30,4% de não brancos na universidade brasileira. Isso dá uma demonstração da importância desse programa que nós estamos falando aqui. A autora questiona, na realidade, que ao escolher os critérios que a lei, através do seu artigo 2º e 7º, escolheu para a concessão de bolsas a essas populações, ela violaria o artigo 208 da Constituição, que estabelece que o ensino universitário só deveria ser aberto àqueles que têm mérito. Pergunto eu, qual é o mérito daqueles que, em situações absolutamente desiguais de competição, de um jovem que teve investimento paterno, foi à escola privada, teve uma quantidade substancialmente maior de ensino, na competição com um jovem que foi à escola pública, que teve uma quantidade insuficiente de ensino, que tem pais iliterados. Podemos dizer que um vestibular trata essas pessoas de forma igual, ou o resultado desse vestibular está maculado por ter tratado de forma igual pessoas que se encontram em situação de absoluta desigualdade. Isto não significa que essas pessoas que estão sendo excluídas do ingresso na universidade sejam incapazes de cursá-la.
Por quê? O que tem se demonstrado, seja por intermédio do conjunto de programas de ação afirmativa que foi elaborado e construído no país nesses últimos 10 anos. Nós temos hoje 22 universidades federais com programas de ação afirmativa, 18 universidades estaduais com programas de ação afirmativa. Em todas as pesquisas, esses alunos que foram beneficiados se saem melhor do que aqueles alunos que entram pelos procedimentos formais. Cito apenas 2 pesquisas relacionadas aos alunos da UERJ e aos alunos da Unicamp em São Paulo. Em ambos os casos, a demonstração é de, sim, o vestibular era um instrumento perverso que escolhia não em função do mérito do aluno, mas em função do investimento educacional a qual ele tinha sido submetido. E, com os mecanismos de correção propostas por esses instrumentos de ação afirmativa, nós vemos que o mérito, então, sobressaiu. E esses alunos têm se demonstrado extremamente competitivos e mais ainda qualificados do que aqueles que entravam pelo tradicional, meritocrático, entre aspas, vestibular. Bom, quais foram os critérios que foram escolhidos pelo ProUni para a atribuição de bolsas e para permitir que jovens que não conseguem entrar na universidade pública, que conseguiriam entrar na universidade privada, mas não dispõem de meios necessários para levar esse estudo a cabo? Em primeiro lugar, que esses alunos tenham cursado integralmente a escola pública. Em segundo lugar, que esses alunos sejam podem ser portadores de deficiência, que esses alunos sejam de classes sociais que economicamente são desfavorecidas, ou seja, um programa voltado para aqueles que têm renda familiar média de 1,5 salário mínimo a 3 salários mínimos. Ou seja, nós estamos falando aqui de uma parte essencialmente muito pobre da população brasileira. E também os critérios raça, o critério ser originário de origem índia no Brasil e ser portador de deficiência pública. Esses são os critérios que agora a Confelem entende como inconstitucionais, porque violariam o princípio da igualdade. Pergunto eu, esses critérios são efetivamente inconstitucionais? Eles afrontam o princípio da igualdade? Evidentemente que todos nós sabemos que o princípio da igualdade tem 2 faces. Uma face que é a igualdade formal, é aquela que está escrita na primeira parte do caput do artigo 5º, e a segunda parte que é a igualdade material. É quando a Constituição diz que todos têm direito à igualdade, ou seja, a uma igualdade que seja igualdade de condições. Nesse sentido, eu diria que esses critérios escolhidos pela lei, eles não são só pertinentes e são adequados para o fim último da lei, que é a inclusão dessas pessoas no âmbito universitário brasileiro, mas como eles são indispensáveis. Quando nós olhamos todos os dados do IPEA, nós vemos que a discriminação, ela se dá por camadas, ou seja, não adianta simplesmente nós fazermos um programa para os pobres, porque entre os pobres há grupos que são mais discriminados, entre as classes econômicas a grupos que são mais discriminados. Então, nesse sentido, a sobreposição de critérios, a somatória desses critérios, tal como construída pela lei, é não só pertinente, como é um critério indispensável. Nesse caso, e com isso eu começo a minha conclusão, senhora presidente, o que nós temos é uma situação muito peculiar de um processo de ponderação, porque nós já temos condição de avaliar se essas medidas eram realmente adequadas e se elas eram realmente eficientes para o atendimento do fim último proposto pela norma. O que nós temos? Nesses 4 anos, 380 mil bolsas foram concedidas. 70% destas bolsas foram concedidas para pessoas que têm renda familiar até 1,5 salário mínimo. Me parece que isto é uma verdadeira revolução de veludo na estrutura social brasileira. 45% dos beneficiários da Bolsa são afrodescendentes. Então, nós saímos de um universo de 2% e conseguimos construir em pouquíssimo tempo um universo onde aqueles que vinham sendo tradicionalmente, eu digo tradicionalmente ao longo do século, discriminados, passam a ter a possibilidade de ingressar dentro do modelo.